Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E hoje estou tendo a honra aqui de poder conversar com o Coronel Jerônimo, que é candidato a vereador pelo Novo, é militar do Exército Brasileiro, por isso o Coronel, e fez muita coisa por Cascavel já, né, Coronel? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, aí, uma boa tarde a todos, uma satisfação. E realmente, satisfação a estar aqui com vocês e fiz algumas coisinhas já por Cascavel, no sentido dos jovens em quem eu pude trabalhar com eles. Eu acho que tem muito jovem aí que vai lembrar do senhor, porque eu vejo, agora pensando assim, eu vejo que tem muito militar que tem uma relação de paternidade com o comandante dele, não é isso? Na nossa formação isso é muito importante, porque você se forma para ser combatente, É. trabalhar com uma equipe. E nós no Exército, o Exército tem essa mentalidade da formação, né? Do recruta, do coisa e tal, e o pessoal, a massa que a gente recebe para trabalhar são jovens. E acaba a gente virando uma família. E você sente esse sentimento de paternidade, não só seu, quanto dos sargentos, que no início é muito rigoroso, mas depois vira uma amizade muito profunda pela necessidade até da forma de se trabalhar, porque a vida de um depende do outro. Então é muito bacana e cria uma ligação muito forte, muito grande. Coronel, primeiro, como é que começou a tua história? Como é que você chegou e decidiu ir para a carreira militar? Até quando você coloca aqui que você ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 78. Era uma época diferente do que a gente vive hoje, né? Sim. E era até mais comum as pessoas buscarem o Exército Brasileiro como uma fonte, uma profissão. Hoje em dia as coisas são muito diferentes. Então eu queria saber como é que foi essa tua história, essa tua trajetória, passando inclusive chegando até Cascavel. Tá, então vamos lá. Desde pequenininho eu sempre gostei. Eu tenho fotos de criança bem pequenininha com capacete da PE, aqueles capacetes de plástico que era do meu tempo de criança, né? Um capacete da PE, cinto com coldre, com pistola, enfim. Eu já gostava. Quando eu atingi determinada idade já de certo entendimento, eu acabei entrando para um grupo de escoteiro. E aí, de certa forma, é uma formação parecida com a da militar. Você aprende muita coisa. Tanto que o escotismo foi criado na época da guerra. Baden-Powell criou com a finalidade de suprir as necessidades internas lá da Inglaterra, que os homens foram para o trabalho. Então, aproveitou o jovem. E a partir daí eu comecei a me encantar mais ainda pelo tipo de atividade. Depois também, mas já rapaz, eu tinha um vizinho que tinha passado para a escola naval. E aí foi quando eu tomei conhecimento de situação, de concurso. E me chamava a atenção a Marinha. Então a minha primeira intenção foi, eu queria ir para a Marinha, um troço legal. Quando eu fui matriculado no curso preparatório, eu tinha um colega em que ele já tinha um irmão na formação militar, na AMAN, do Exército. E ele contava os casos que o irmão trazia para nós e comentava ali. Aí eu falei, não, eu acho que é Marinha não, acho que eu quero esse negócio aí. Eu quero a pancadaria. É mais empolgante, é mais empolgante, é mais atrativo, as coisas que o cara conta mexeu mais comigo. E aí me preparei, fiz o concurso, graças a Deus, fui aprovado. Passamos lá 3 anos em Campinas, na minha época eram 3 anos. A escola preparatória era de nível 2º grau e ela prepara para a AMAN. A escola preparatória é SPSEX, né? A SPSEX, em Campinas. Hoje acho que ela está funcionando só há 1 ano. Houve uma evolução. É só o terceirão, só né? o terceiro ano. E agora é impositivo que você vá para a AMAN. Antes não, você podia só fazer o 2º grau e parar. Ou dentro desse 2º grau você concluía, abriam-se algumas vagas de acordo com a sua classificação. Tá. Você poderia escolher ou Marinha ou Aeronáutica. As 3 escolas tinham uma... Bebiam daquela Isso, fonte, aproveitavam ali. Então, no final, você podia ir. Mas o meu sempre foi decisivo mesmo a AMAN. Aí fui para a AMAN, 4 anos. Todas as 2 escolas são puxadas, porque primeiro que é internato. E numa situação em que você está numa idade de muito jovem. Mas o importante é que, às vezes, os jovens hoje em dia não entendem. Esse fato de você estar longe de casa, estar sozinho, primeiro você cria uma nova família, porque está todo mundo na mesma situação, aproxima. E o principal,
cara, te dá uma experiência de vida que você aprende, você descobre suas capacidades, que olha, é sensacional. Então você começa a se virar desde cedo e mais, aquela integração, porque um ajuda o outro. Então, foi bacana, os 4 anos na academia, e aí me formei. Quando próximo de eu me formar, tinha um colega que estudou na SpaceX que não foi para a carreira militar, foi para a vida civil. Só que ele soube da nossa formatura e foi nos visitar próximo à formatura. E a cama dele era do lado da minha, no alojamento, na SpaceX. Uhum. Eram 300 camas, um alojamentão assim, só as 300 camas dele era do lado. Então a gente era muito amigo. Ele falou, poxa, Jerônimo, tu já sabe para onde você vai? Eu falei, cara, eu estou assim na expectativa de ir para Cáceres, porque já começa próximo da Amazônia, coisa e tal. Ele falou, pô, cara, mas tem um quartel em Cascavel, por que você não vai para lá? Eu falei, olha, eu não sabia, mas... Não, é porque eu estou morando lá, eu estou trabalhando no banco lá. Eu falei, era Torres o nome dele. Falei, Torres, então sendo assim, agora eu vou para Cascavel. Se abrir vaga, eu vou para Cascavel, porque eu já tenho um amigo lá, para eu chegar na cidade. Acabou que deu certo. Eu fui, dos 3 classificados aqui, eu fui o melhor classificado, eu escolhi primeiro e acabei puxando mais 2 amigos, 2 companheiros, nós viemos para cá. E aí vim para Cascavel e logo que eu cheguei aqui ele foi transferido, foi embora. Mas aí rapidamente eu me integrei na sociedade, porque nessa época eu fui fazer antes de eu vir eu fui fazer o curso de paraquedismo. E os outros PQD também. Isso. E os outros 2 vieram na frente. Um, inclusive, estava fazendo paraquedismo, não concluiu, teve que vir antes. E esse que não concluiu, nós éramos sócios em tudo que a gente fazia. Então, vamos escalar? Vamos, a gente tinha um material junto. Vamos fazer não sei o quê? Vamos. E nós tínhamos uma asa delta junto. Só que ele não tinha carro, eu já tinha carro. E quando eu vim, eu trouxe a asa delta e ele veio na frente. Quando ele aqui chegou, que eu encontrei, falou, pô, cara, já conheci um cara aí que tem asa também, tem um trike. E aí nós nos aproximamos. Era o Lincoln, do Colégio Ideal. O Lincoln Carneiro, do Colégio Ideal. Isso, e aí acabamos pegando amizade com ele, ia voar final de semana, e a gente ia para... O Lincoln gostava muito. Sim, sim, ia para a pista de pouso, nós íamos para a pista de pouso da Cajati para voar com o trike dele. Acabava o voo, a gente desmontava, víamos para a casa dele tomar a famosa sopa da tia Isailda. E aí a tia Isailda acabou virando uma madrinha nossa, porque a gente não tinha família aqui, morava no quartel, então ficou uma aproximação grande. E foi assim. E assim a sua vida foi chegando. Foi, e aí eu fui me integrando bem na sociedade, ao ponto que quando eu comandei a companhia de comando, foi numa outra época, né? Eu convidei a tia Isailda, porque peguei uma amizade grande com ela. E ela se emocionou, porque ela gostava muito da vida da caserna, ela era madrinha da banda de música, a banda de música ia ajudar também na época do 7 de setembro nas escolas, e ela já tinha, então ela gostava muito, e ela se empolgou muito com o meu convite. Eu falei, não, mas a senhora é uma madrinha que eu tenho aqui, como eu não iria convidá-la? Então, eu me integrei muito na sociedade aqui, e com relação aos meus soldados, essa então são verdadeiros irmãos que eu tenho hoje aqui. Que benção, né? Eu acho que o militar ele acaba ganhando uma família, né? Você, Cascavel, depois você sai de Cascavel e vai para outro espaço, vira instrutor da MAN, oficial de operações, comandante do pelotão de fronteira, vou falar em ordem, né? Comandante de pelotão de fronteira, oficial de operações, instrutor da MAN, instrutor do Centro de Instrução de Aviação do Exército, e aí volta para comandar. É isso? Comandante da Companhia de Comando da 15ª Brigada de Infantaria. Isso. Aqui em Cascavel, na ativa, eu passei em 3 oportunidades. Uma quando eu me formei e vim para cá. Tá. Fiquei de 86 a 88. Em 88 eu terminei o curso de Guerra na Selva, o curso de Operações na Selva, e fui automaticamente transferido para uma unidade de selva. Eu fui para o Acre, fui comandar um pelotão de fronteira em Brasileia. Passado 2 anos lá... Mas na fronteira do Acre é do longe, Acre, né? Fronteira do Acre. E eu levei minha esposa e meu filho recém-nascido, com 3 meses. Mas foi legal, foi bacana, foi bom para todo mundo. E aí, como era uma unidade de fronteira, terminado o meu tempo, eu podia escolher com prioridade para onde eu queria. A minha prioridade foi, quero voltar para Cascavel, quero ir para Cascavel. Aí voltei em 91. Nessa época minha esposa estava grávida e aí a minha filha já nasceu aqui. Fiquei de 91 a 93.
Isso, 91 a 93. Voltei para o 33, comandei a segunda, que foi a segunda companhia, que foi onde eu cheguei aspirante, e como capitão. 93 eu fui fazer o curso nosso, que é o mestrado. Lá no mestrado terminado, eu voltei para cá, mas já estava indicado para comandar a companhia. Não, minto, fui para a AMAN, fui ser instrutor da AMAN, 2 anos, onde eu conheci Carvalho, entre outros, Sim. que também depois vieram para cá, porque eu falava muito bem da cidade de Cascavel, porque a gente tem essa conversa com os cadetes. Os militares gostam muito de Cascavel. Gosto. Todos os que vêm para cá saem maravilhados. Principalmente os médicos e dentistas, que na maioria das vezes são buscados fora, porque é um serviço militar também obrigatório. Sim. Então, as Forças Armadas têm essa necessidade de complementar seus quadros, então existe essa convocação. É serviço militar obrigatório. Passa-se nas faculdades e vai. Então, os camaradas às vezes vêm de fora, chega meio ressabiado. Quando ele chega aqui, vê a pujança da cidade, vê as oportunidades, os caras se encantam e acabam ficando aqui, como muitos que tem aí. Você entendeu? Então, é muito bacana. Eu tenho um amigo, ele já foi promovido, mas eu ainda chamo, quando eu vou lembrar, eu tenho que lembrar Major dos Santos, mas ele já é tenente-coronel. Já. Não te interrompendo, mas claro, interrompendo só para complementar, aí eu voltei, fui para a AMAN. Na AMAN eu passei 2 anos e lá eu fui nomeado comandante da companhia de comando da brigada. Você já foi para lá nomeado para cá? Não, tá. É por período. Então, eu estando lá, eu dei a sorte de um coronel que tinha aqui, que foi coronel quando eu cheguei aspirante, já me conhecia. Depois ele voltou para cá também, serviu aqui como chefe do Estado-Maior e depois veio comandar para cá a brigada, como general. Me conhecia, simpatizava com a minha família, meu filho, eu acho que comigo também, lógico. E aí ele me propôs, me indicou para vir comandar para cá. E acabou dando certo. Eu vi o general Veloso, também muito querido na cidade, muito integrado na cidade. Que legal. Eu ia falar só que o dos Santos, ele ama Cascavel. Ele também ele vai passar, acho que a terceira vez. Ele foi agora e falou, não, quando eu me aposentar, o meu último período vai ser em Cascavel para eu ficar aqui. Coronel Jerônimo, o seu currículo e o currículo do militar que chega a coronel, ele impressiona. Principalmente para quem tem. Eu e o Castilhos, que é meu sócio aqui e tudo mais nas coisas, que não está conseguindo gravar os programas com a gente, mas vai voltar em breve. Nós gostamos muito da parte militar e tudo mais, e a gente olha o currículo e impressiona. Eu costumo dizer que o militar, as pessoas não sabem disso, mas o militar estuda muito. Sim. Vai fazer faculdade, especialização dentro do próprio exército. Você acabou de falar aqui, eu queria só destacar isso, né? Que eu fui fazer o mestrado para ser coronel. É isso, né? Não. Uma coisa não tá ligada à outra. Não, tem sim. O seguinte, a gente se forma como aspirante. Você é bacharel. Sim. Em alguma especialidade. No caso de combate. Ciências da guerra, alguma coisa ciências assim. Militares. Ciências militares. Aí você faz ou infantaria, ou cavalaria, enfim. Se escolhe especializa. Escolhe a arma. Passado isso, capitão, você é impositivo. Você tem que fazer um outro curso, que é o mestrado. Então você presta um concurso, faz uma prova e vai. É o seu mestrado. Esse te dá acesso a você sair oficial superior, que é de major a coronel. Tá? Então essa é uma fase. Nesse período entre major e coronel, no meu tempo, hoje está sabiamente antecipado, você como major, você presta um outro concurso para a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, que equivale ao doutorado. Esse curso é que te habilita a você ser promovido a general. Entendi. Tá? Então, a carreira praticamente até coronel, ela é certa. Basta que você siga as regras do jogo, você vai chegar. Isso, independente de você fazer a ECM, que é como nós falamos, né? Escola de Comando de Estado-Maior ou não. Agora, para o generalato, não. Primeiro que ele tem que ter sido bom lá na academia. Isso. E depois prestar um concurso. Isso. E
E então ela te prepara para o generalato e aí você passa a pertencer a um outro universo, que é aquele habilitado a ser, né, promovido a general e também comandar determinado tipo de unidade. Porque tem unidade que o camarada não tem o curso de comando Estado-Maior, mas ele tem o preparo, que é aquele do mestrado, dá para ele comandar a unidade. Entendi. Por que eu queria destacar o teu currículo? Porque você, como coronel, tem um currículo invejável e acho que você tem essa noção do que uma cidade precisa. Quando a gente vai falar de um planejamento, a gente que fez a DESG lá, a gente vai falar de planejamento de um órgão público, como é a Prefeitura Municipal de Cascavel, a gente vai falar disso. Não existe uma pessoa talvez mais preparada com relação a isso, com relação ao militar que estudou tanto. Ah, mas é só sobre segurança pública. Não, se tem um plano, o militar vai saber executar aquele plano. Como é que você enxerga você colocando o seu nome como vereador, onde você vai propor leis, fiscalizar, o teu currículo atrelado à contribuição que você quer fazer para a sociedade? Tá, então deixa eu explicar bem direitinho. A nossa carreira, ela é formada para você participar de planejamentos. Então, no primeiro nível, que o tenente tem, é do planejamento do emprego do pelotão dele, que é uma fração menor. Uhum. Como capitão, ele é responsável por um planejamento do emprego de uma companhia ou de um batalhão, dependendo da função que ele está. Porque se eu sou comandante de companhia, eu recebo um plano maior e vejo como a minha companhia vai ter que trabalhar para o cumprimento daquele plano e faço o meu planejamento do emprego da minha companhia. Ou então você faz parte de um Estado maior e você planeja o emprego do batalhão, na operação que estiver sendo designada. Então a nossa vida toda, ela é para preparação e planejamento. A gente vive o planejamento o tempo todo e cada vez em níveis e escalões maiores, né? Então você, como oficial do quadro de Estado-Maior, você planeja o emprego de uma brigada, de uma divisão, de um corpo de exército. São coisas muito grandes. E o que entra nesse planejamento? Entra a parte operacional, o emprego operacional da tropa, emprego de material, então entra logística e por aí vai. Então, você pensa, não é só... Não, a gente vê tudo. Hoje você pode estar numa função de operações, mas você pode estar depois numa função de logística. Sim. E que você vai participar do planejamento, integrando tudo isso. Então, nós somos habilitados a vida inteira, cada vez, lógico, escalões mais elevados, na parte do planejamento que envolve tudo. Tanto administrativo, logístico, enfim, dessa forma. Então, realmente, as outras forças, eu não sei como funciona. Sim. Mas o nosso dá um preparo bastante grande pelo fato de ser emprego de tropa. Aonde? No território. É isso aí. No território. Porque na Força Aérea, o cara vai estar voando, vai estar sozinho, ou vai estar empregando, ou vai estar utilizando um planejamento para empregar terceiros. Na Marinha, na aviação, naval, lógico, tem uma logística também muito grande e tal, mas ela é mais setorizada. Já no Exército... É território. É território e você está preparado para qualquer uma das situações da parte do planejamento. E isso lhe dá uma experiência muito grande. E como ela é escalonada, você fixa bem todos esses conhecimentos, sabe? Porque você vê do pequeno, quando você está no macro, você sabe como o pequeno vai funcionar. Perfeito. Então, essa experiência, ela é cumulativa. Isso é muito legal. Você evidentemente, pelo teu partido e tudo mais, acredito que se considera de direita. Plenamente. Não vou dizer radical, porque radical é muito forte, mas direita, pura direita. E o que você enxerga que a sua contribuição para Cascavel seria necessária? Vamos pegar como um tema, talvez, que seja mais fácil para o público. Eu sei que talvez eu vou ter um preconceito aqui, mas na segurança pública, onde é que você enxerga que as pessoas votarem? Quais são as propostas de lei
para que você possa, ou quais são as fiscalizações, quais são as suas ideias, até porque você faz parte hoje da base do governo, e quem sabe se o candidato Renato Silva vai conseguir chegar até a prefeitura de Cascavel, vai estar dentro do corpo presente lá. Sim. Como é que você enxerga tudo isso, todo esse cenário, esse desenho hoje? Olha, a forma que a gente trabalha é muito com conscientização. Então, quando você recebe o soldado, o recruta, o jovem, você primeiro tem que preparar ele, a mentalidade dele para aquilo que você vai ensinar e ser absorvido, tá certo? Então eu vejo que na segurança pública tem muita coisa que é cultural. Primeiramente aqui, eu vejo um problema grande no trânsito daqui. Eu fico abismado em como uma cidade tão pujante dessa, com pessoas inteligentes, pessoas evoluídas, pessoas de posse, assim, de ter conhecimento, ter tanto acidente de trânsito. Então, outro dia teve, na frente de casa, eu saí para comprar pão no mercado, tinha um acidente num domingo, final de tarde, onde estava o tempo frio, não tinha trânsito, e um acidente violento. Eu falei, como é que pode um negócio desse? Às vezes, quando eu saio com algum amigo aqui, o cara fala, não, aqui é preferencial. Eu falo, eu não acredito nas preferenciais daqui. Então, eu acho que muito é conscientização. Com relação a trânsito, eu acho que se fazer o trabalho primeiro de conscientização, lógico, é difícil, mas eu sempre trabalhei assim. Então, você sabendo ir nos pontos certos, falar e mostrar, as pessoas vão captando. Lógico, isso é uma coisa que você tem que manter, intensificar. Não é, fiz agora, parou, não. Tem que ser constante. Outra coisa que eu vejo crescendo na cidade, que quando eu cheguei aqui foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu saía, vindo do Rio de Janeiro, você imagina, e desde o meu tempo de criança, Rio de Janeiro sempre foi Rio de Janeiro, eu ia, as senhoras desciam dos carros para comprar alguma coisa assim na padaria, com as mãos cheias de joias, largava o carro aberto, com chave na ignição, porque era muito rápido, e aquilo me chamava muita atenção. Eu falei, rapaz, olha que legal, né? Então aqui não tem ladrão, não tem esse negócio. Opa! Foi uma das coisas que me chamou a atenção. Hoje, lógico, tudo é fruto também de um crescimento, de coisa e tal, vai vindo muita gente fora. Mas você vê muito pessoal de rua, a droga tomou uma intensidade muito grande. Eu sei que é complicado, mas nisso tudo tem que haver uma integração, lógico, da sociedade, poder público. E uma coisa que eu digo assim, que às vezes, não que atrapalha, mas que emperra um pouco é a própria justiça, né? Você vê, às vezes, o camarada, pô, mas esse cara já foi preso 3 vezes, já foi feito tantas coisas. Eu para ser sincero, eu não sei dizer que tipo de planejamento eu faria para dizer, não, é assim, vamos fazer isso que vai dar certo. Mas, até porque pela experiência, pela experiência de dar ideias e isso virar um plano, mas tem que ser de uma coletividade. Uma pessoa só, tenha certeza, não vai conseguir apresentar um planejamento, ou se apresentar o planejamento, esse planejamento vai ter que ter injunções ou interferências ou participação de um contexto muito grande. Por exemplo, a polícia aqui eu vejo que está presente na rua, ali onde eu moro eu vejo. Mas também porque ali é a maior concentração de moradores de rua, pessoal de uso de droga. Mas às vezes a polícia vai agir, aparece um defensor do público ou coisa e acaba atrapalhando, e não é nada disso. Então, é um setor complicado, que tem que haver realmente um trabalho, mas de toda a coletividade. Né? Até um envolvimento da própria sociedade mesmo, né? Principalmente porque, de acordo com o que acontece, a sociedade quer tomar partido do que ela acha que é mais fraco, e nem sempre é assim. Uhum. Então eu vejo muitas vezes criticando o policial, coisa e tal. Olha, eu vou te ser sincero, o serviço de um policial para nós, militares das Forças Armadas, negócio seríssimo, cara. Porque a gente tem noção de um combate. E o combate do militar das Forças Armadas é diferente. Sim. Porque eu entro lá, arraso tudo, matar e acabou mesmo, e é assim que vai, porque é o limite, é o máximo, né, do coisa. Já o policial, ele está num confronto diário, é uma guerra diária, e o cara está se fazendo presente, se dando pela defesa da sociedade ali, que às vezes não reconhece, mas lembrar que o cara também é cidadão, é povo, ele tem esposa, tem filho,
e está no confronto, às vezes, para nos defender. E o pessoal. Não, então, é um setor também, é um trabalho bastante admirável. Eu vejo assim, ó. Quando eu tava na DESG, eu li um artigo que falava o conceito, eu não vou lembrar se é esse. Ó, você que é policial militar, me perdoa se eu errar o termo, mas chamava de uma polícia social, aonde ela não pode, é como se fosse um pai que ele não pode bater no filho. Tem que falar, calma. Não faz isso, meu filho. E ele tem que ser paciencioso nesse sentido. Eu lembro que esse artigo falava, um artigo escrito inclusive por um policial militar, que está no site da Polícia Militar, com uma tese de doutorado, mestrado, alguma coisa assim. Mas eu lembro desse conceito e eu fiquei assim, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar. Porque o neto de militar, igual eu te falei, o meu entendimento, e o meu avô sempre falava assim, o problema disso aí é o seguinte, é chegar lá. Primeiro, meu avô já tá falecido, tá? Pra quem quiser. Meu avô bem outra geração, assim. Ele falava assim, ó, primeiro atira e depois pergunta o nome, entendeu? Bem de outra geração mesmo. Mas eu enxergo que é uma situação muito complicada mesmo. A segurança pública, quando a gente vai pensar nesse conceito de sociedade, de várias pessoas, E realmente, eles sabem fazer muito bem o emprego proporcional da força. Olha, eu vou te ser sincero, até porque são... Lógico, preparos diferentes, para tipos de combate diferentes. O camarada tem que ter um preparo psicológico muito grande, porque o cara tá ali, ele sabe o que tem que fazer, o cara tá instigando, e ele se manter na conduta corretinha, sem ser agressivo em demasia, sem ser coisa, é complicado, porque o cara também tem seus problemas particulares que tá ali. Então, olha, é uma admiração, porque é uma guerra, é um confronto desigual. É muito desigual. Porque o cara, ele tem que aplicar a lei da forma proporcional. Já o outro lado, não tem lei. O cara não tem o que respeitar, é bandido. Então, entendeu? As regras desse combate são desproporcionais para o policial e o bandido. No caso do combate do militar, não tem. Não, é fogo. Tá do lado de lá, tá armado, vai morrer, porque vai levar tiro e é a única regra que existe. Os principais conflitos que deram quando teve aquela... montaram o centro de segurança, o exército assumiu, né? O Braga Neto foi lá e assume no Rio de Janeiro esqueci o nome, cara. Da favela? Que eles assumiram a segurança. Sim, do alemão. Pública, É do alemão. Isso é previsto, né? Em lei. Sim. Quando o Estado perde a capacidade de emprego, o Estado da Federação, ele aciona a Federação, né? Lógico, aí é a coisa, e aí há o emprego das forças federais. E aí o Exército. E aí a Polícia Militar passa, não vou dizer subordinada, mas ela passa também a ser empregada. O comando passa a ser do coisa. E ela vai fazer... porque é uma missão, né? Sim, mas aí são operações diferentes. Porque, por exemplo, aí a Força Armada dá o respaldo para que a Força Estadual possa atuar. Quando é muito grande, aí não. Aí entram realmente a Força Federal, mas numa outra forma de emprego. É isso. Coronel, vamos lá. Vamos lá. Para a gente partir para nossa linha final. Se você tivesse esse poder nesse momento, o que você mudaria em Cascavel? Olha, eu vou te ser sincero, eu não mudaria muita coisa ainda assim, porque eu ainda não me aprofundei nos problemas. Do que eu vejo, lógico, tem esse problema da segurança, que atualmente é o que está mais em destaque, né? Em comparação com o senhor que viveu no Brasil inteiro, olha e fala, a segurança daqui é ótima. É tranquilo, mas pela cidade você tem muita coisa que pode melhorar. Outra coisa, cara, que me preocupa é a parte de educação. Olha, eu até botei nessa parte do currículo aí, eu estudei escola pública municipal e escola pública estadual, e me deu base para fazer meus concursos. Hoje em dia você vê uma disparidade grande entre a educação do governo, vamos dizer assim, para a educação particular. Por que tem essa diferença se tudo é educação? É ajustar currículo, melhorar. Será que o Estado não tem... Claro que o Estado tem condições de melhorar a parte de recurso da educação,
tanto no investimento na parte educacional, quanto no vencimento de professor, né? Lógico, teria que se adequar a currículos, coisa e tal, mas isso hoje em dia, infelizmente, a gente sabe o que acontece. E aí é parte de política, mas eu acho que no âmbito municipal dá para interferir e buscar nivelar. Porque a educação é a base de tudo, cara. A educação é a base de tudo. E o outro é com relação à parte de saúde. Tem suas deficiências. O meu pensamento, na realidade, e é como eu estou me propondo a trabalhar com o grupo com quem me incentivou, eu falei, cara, olha, eu não tenho propostas mágicas, mas pode ter certeza que se eu entrando, eu vou fazer aquilo que eu aprendi. E o que eu aprendi é que para as coisas dar certo, você precisa de uma fiscalização presente. Nos quartéis por onde eu passei, eu não era oficial de gabinete, eu não ficava sentado. Eu andava, eu conhecia realmente todo o funcionamento da instituição que eu estava, mas eu saía, eu ia. Então, vou dar um exemplo. Uma coisa que me chamou a atenção, eu falei, pô, quando eu for eleito, isso vai acabar, porque eu vou incomodar nesse sentido. Eu fui levar meu neto mora comigo, minha filha mora comigo com meu neto, fomos levar no posto de saúde, de madrugada, passou mal. Chegamos lá, era 2 horas da madrugada, 2 e pouco. Meu neto começou a ser atendido, meu e mais outras mães que chegaram com um filho pequeno, depois das 3 e pouco. E eu fiquei no estacionamento olhando. Não vi ninguém chegar com o carro, não chegou médico nenhum. A partir daquele horário foi que o médico começou a atender, ou seja, ou não estava lá, porque era de madrugada, não tinha movimento de coisa, Sim. ou não estava lá, ou se estava dormindo. Porque essa defasagem de horário na prestação de serviço, tipo, tinha mãe com um bebezinho sentado, aguardando para ser. E aí começou. Então é aquele negócio. E eu falo, não, eu vou brigar para combater a corrupção, que foi aonde no final eu terminei minha carreira fazendo. E aí, mas que corrupção? Bicho, corrupção é em tudo. Isso é um tipo de corrupção. Porque você está sendo pago pelo Estado. Se é pouco ou muito que um médico acha, não é o caso, porque ele aceita ou não aceita. Do momento que ele aceitou, tá. Então, nesse momento, ele tem que... acha que ele tem que ganhar mais, ele tem que brigar por mais. Exatamente, E não exatamente. Mas, disso. eu posso te pagar isso, você aceita? Aceito. No momento que ele assumiu o compromisso de trabalhar para ele tem que apresentar o melhor serviço. Porque ele está sendo pago para aquilo e ele aceitou, ele se comprometeu. Então, tem que fazer. Aí, lógico, se começa a fiscalizar, que era o que acontecia. Pensa que no quartel também é 1000 maravilhas. Não, não é. Tem uns caras que também faz corpo mole. Mas quando você começa a frequentar, participar, fiscalizar e ver, primeiro o cara se sente fiscalizado. Não posso dar bobeira porque o cara vê. No início, reage um pouco. Mas depois isso começa a ser incorporado. O camarada começa a se dedicar e isso vai mudando a concepção dele. Vai mudando a forma dele pensar e acaba incorporando, que é como funciona no quartel. A reação tem, sempre. Mas depois o cara vê, vai, e aí começa a fluir. Lógico, isso teria que tomar um vulto muito grande, mas tem que começar, não é? Então, é essa mais ou menos a forma que eu pretendo, me comprometo a trabalhar, é na fiscalização. E, lógico, e tocar para frente as propostas, aquelas que são favoráveis, independente do que for, e procurar ajudar com um pouco do conhecimento que eu tenho em determinado tipo de coisa para melhorar. Que beleza. Coronel, olha para essa câmera agora, olha para o teu eleitor e pede seu voto. Bom, então a você, companheiro de Cascavel, cidade que eu escolhi para ser a minha cidade, criar meus filhos e netos, atributos importantes: seriedade, comprometimento, persistência, integridade, competência, simplicidade e simpatia. Considere esses atributos na hora de você escolher o seu candidato a vereador. Eu sou o Coronel Jerônimo, candidato a vereador de Cascavel pelo Partido Novo, junto com Renato Silva e Henrique Mecabô. O meu número é 30555. Conto com seu voto. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado, Coronel. Obrigado pelo teu tempo e obrigado pelos teus ensinamentos. Eu que agradeço por essa oportunidade magnífica aí, como falar de Cascavel, uma coisa que me agrada muito, por essa oportunidade e pelo prazer também de conhecê-lo agora, que eu ainda não conhecia. Muito obrigado e sucesso para você, para o trabalho de vocês aí. Sucesso na campanha. Muito obrigado. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem conversar com a gente.